estavam o próprio rei Dom João I, os príncipes Duarte, Pedro e o infante Dom Henrique, o Navegador, a mais importante figura da era das grandes navegações e o grande patrono dessa empreitada, além do lendário herói português Nuno Álvares Pereira. E com a conquista desse rico e importante centro comercial islâmico no norte da África, é fundado o duradouro Império Português. Já em 1419, os portugueses começam a colonizar o arquipélago da Madeira e em 1427 o arquipélago dos Açores. Em 1434, os portugueses são os primeiros europeus a conseguir dobrar o Cabo Bojador e 10 anos depois, em 1444, é fundado o primeiro entreposto comercial na costa leste africana, na ilha de Goré, na costa do atual Senegal. 4 anos depois, é fundado outro forte em Arguim, na costa da atual Mauritânia, e por volta de 1460 começa a colonização do arquipélago de Cabo Verde. As explorações portuguesas continuam e, graças ao aperfeiçoamento da caravela, os portugueses conseguem em 1473 ultrapassar a linha do Equador. Só que desde a entrada da Coroa de Castela nas explorações marítimas, começaram a ocorrer conflitos entre os dois países. Então, em 1479, é assinado entre Portugal e a Coroa de Castela o Tratado das Alcáçovas, dividindo o mundo em 2 hemisférios, com exceção das terras já conquistadas, ficando a Coroa de Castela com as terras do norte e Portugal com as terras do sul. Portugal segue então explorando a costa africana, até que em 1488 o navegador Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo das Tormentas, rebatizado pelo rei de Cabo da Boa Esperança, e comprova a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico. Em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da Coroa de Castela, chega na América. Só que como as terras descobertas por Colombo estavam ao sul do Tratado das Alcáçovas, Portugal foi imediatamente reivindicar as novas terras descobertas. Esse impasse levou à assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo dessa vez as terras através de um meridiano, ficando as terras do oeste com a Coroa de Castela e as terras do leste com Portugal. As explorações marítimas continuam e em 1497, já sob o reinado de Manuel I, uma expedição composta por 4 embarcações e cerca de 170 homens, comandada por Vasco da Gama, parte de Lisboa, e no ano seguinte chega em Calicut, na Índia. Dessa forma, é finalmente descoberto o caminho para as Índias e Portugal começa sua colonização na região ao fundar o primeiro posto comercial em Calicut. Com a descoberta do caminho para as Índias, o rei Manuel I envia outra frota, dessa vez muito maior, com 13 embarcações e cerca de 1000 homens sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que parte de Lisboa em 9 de março de 1500, só que ao invés de seguir para a Índia, os portugueses se afastam da costa africana e no dia 22 de abril chegam na costa brasileira. Apesar de muito provavelmente os portugueses já saberem da existência dessas terras, essa é a data oficial da descoberta do Brasil pelos portugueses. Assim tem início a colonização portuguesa na América e nesse mesmo ano começa a colonização portuguesa na costa leste africana com o estabelecimento da colônia de Malindi. Se inicia também nessa época a descoberta de diversas ilhas no Atlântico e no Índico, e em 1505 os portugueses começam a ocupar a costa do atual Moçambique e a ilha do Ceilão. Como consequência das expedições portuguesas para a Índia, em 1507 os portugueses chegam também no Oriente Médio, onde atacam e conquistam o Reino de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico. Em 1511, os portugueses estabelecem em Malaca, na Península da Malásia, uma base estratégica para a expansão portuguesa nas Índias Orientais, e ainda nesse ano são os primeiros europeus a ocupar as Ilhas Molucas. Também nessa época, começam a ocupar a ilha de Timor, que mais tarde se tornaria uma importante colônia portuguesa. Entre 1542 e 1543, o Império Português alcança o Extremo Oriente e acontece o primeiro contato entre Portugal e Japão quando os portugueses desembarcam no sul do arquipélago japonês, onde mais tarde fundariam Nagasaki, marcando assim o início das relações diplomáticas, comerciais e culturais entre os dois países. Em 1553, os portugueses montam uma base provisória em Macau, onde passaram a se estabelecer de forma permanente a partir de 1557 com a autorização dos chineses. Dessa forma, Portugal já tinha construído um império global, possuindo bases comerciais em todo o canto do mundo, e nessa altura, Portugal já era a maior potência econômica, militar e política do mundo, tendo o comércio de cana-de-açúcar desenvolvido no Brasil como a base da sua economia.
Em 1575, os portugueses começam a ocupar a costa da atual Angola e no ano seguinte fundam a cidade de Luanda. Em 1580, o rei Henrique I morre sem deixar herdeiros e isso leva a uma crise sucessória no Reino de Portugal. Então o rei Filipe II da Espanha reivindica o trono português e é aceito como Filipe I de Portugal, dando início à dinastia de Habsburgo e levando a uma união dos reinos de Portugal e Espanha que ficou conhecida como União Ibérica. Durante essa união, os inimigos espanhóis se voltaram contra Portugal, as relações entre Portugal e Inglaterra ficaram abaladas e os portugueses foram envolvidos na Guerra dos 80 Anos contra a Holanda e, por causa disso, os portugueses tiveram várias de suas colônias invadidas pelos holandeses. Por outro lado, essa união extinguiu os limites do Tratado de Tordesilhas, permitindo a expansão da colônia brasileira para o leste, ampliando o território português na América. Mas em 1640, o Duque de Bragança, Dom João, lidera uma revolta apoiada pelos nobres que estavam descontentes com o governo espanhol, se torna o rei Dom João IV de Portugal, dando início à dinastia de Bragança, põe fim à União Ibérica e dá início à Guerra da Restauração. Essa guerra duraria até 1668, terminando com a assinatura do Tratado de Lisboa e com a vitória de Portugal, mas mesmo assim os portugueses acabaram perdendo mais territórios, principalmente na Índia e no Ceilão. Em 1693 é descoberto ouro no Brasil e em 1699 chega em Lisboa o primeiro carregamento de ouro vindo da colônia da América. O crescimento da exploração de minérios no Brasil resultou na entrada de muito ouro nos cofres do Império Português na primeira metade do século XVIII e isso acabou impulsionando o desenvolvimento econômico do país. No entanto, o reinado de João V, o rei da época, também ficou marcado por muito desperdício de recursos. Em 1750, começa a Era Pombalina quando Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, assume o cargo de primeiro-ministro, realiza muitas mudanças no governo, aumentando a força do Estado e promove reformas dando mais poder ao rei. Em 1755, ocorre um terremoto em Lisboa que acabou matando entre 40 e 60 mil pessoas e destruindo completamente a cidade. Isso acabou desacelerando as ambições portuguesas no final do século XVIII e para reconstruir a cidade foi realizado um aumento de impostos nas colônias que acabou gerando muita revolta. Com a assinatura do Tratado de Badajoz de 1801, o território de Olivença é anexado pela Espanha. Só que esse tratado seria declarado nulo por Portugal e a Espanha reconheceria a soberania portuguesa, se comprometendo a devolver o território, o que não aconteceu até hoje. Em 1803 começam as Guerras Napoleônicas e em 1807 Napoleão invade Portugal. Essa guerra mudaria completamente o destino dos portugueses. No próximo vídeo, vamos entender as consequências dessa guerra para Portugal, como o Império Português deixou de ser esse poderoso império que ainda estava presente em todas as partes do mundo e o que levou ao fim da monarquia no país, transformando Portugal no país que conhecemos hoje.